Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Vamos em frente, começando por aqui mais uma edição do nosso a revista radiofônica na maior e melhor rede de rádio do Brasil. Vamos em frente. Hoje, sexta-feira, 8 de julho de 2016. Você indo para o trabalho, para a escola. Tá de férias? Eu sei, mas está ouvindo, obviamente, a Jovem Pan. E você que começa os trabalhos em casa também, no seu home office, ligados aqui na programação da Rede Jovem Pan. Muito bom ter vocês com a gente, hein? Até às 11h30 seguimos juntos na nossa conversa matinal aqui do Rádio Brasileiro. Tem muita coisa para tratar nessa sexta-feira e hoje é dia de Moments do Twitter aqui na programação do Morning Show que tá só começando. Te convido a ficar aí a próxima hora e meia conosco aqui no rádio. Tchau, querido! A repercussão da renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara. Olho por olho, policiais são assassinados por franco-atiradores em protesto contra a morte de negros nos Estados Unidos. Adeus precoce. Será sepultado daqui a pouquinho o corpo do ator Guilherme Caran, que nos deixou ontem aos 58 anos. Lembram dele na TV Pirata? Era do meu tempo, hein? Lembra? Como é que era o Zeca Bombardeio? Super Xuxa quanto Baixo Astral. Baixo Astral, é. Pergunte ao pó. Nosso convidado de hoje é o Procurador de Justiça Mário Sérgio Cristino, que vai falar do primeiro comando da capital, o PCC, e do tráfico de cocaína e de outras drogas. É Márcio Sérgio, me corrigindo aqui, Márcio Sérgio Cristino, que vem falar com a gente aqui no Morning Show. Paulinha, vamos lá, para nossa hashtag de hoje, bom dia, o que selecionamos? Bom dia, Ed, não poderia ser diferente, a hashtag será Tchau, querido. Tchau, querido, já foi tarde? Demorou? Hashtag tchau, querido, então, no Twitter para você interagir aqui com a nossa turmitias do Morning Show. Informação? Pra avisar que é Zeca Bordoada, meu. Não Zeca Bombardeio. Eu tava achando meio estranho essa história de Zeca. Errou! Meu Deus do céu, hein? Que coisa, hein? Na minha eloquência... É sexta-feira, a gente vai te perdoar, né? Tudo bem. Mas olha só, pensa bem, Porra! Errou de novo! Borbombeio, né? Bordoada e bombardeio estão ali, né? Não, mas vamos lá. Vamos lá. Não, meu. Pode curtir a nossa página no Facebook também, tá? Vai lá, tem conteúdo extra aqui, além do que você presencia, inclusive essas minhas pataquadas matinais aqui no Morning Show, tá bom? Vamos em frente, o programa tá só começando e tem muito pra gente tratar. A essa altura tá todo mundo já sabendo, ou quase todo mundo sabendo aí, a respeito do deputado Eduardo Cunha, que renunciou à presidência da Câmara dos Deputados. Já estava afastado e acabou renunciando, né, do papel ali, da função de presidente da Câmara. A nossa ideia agora é repercutir um pouco isso com a bancada aqui, com a Ellen, com o Tonholi, com Paulinha, para saber, né, os detalhes dessa repercussão aí, desse impacto. Na verdade, ele saindo fora, tentando, renunciando de uma coisa que já provavelmente tudo indicaria que ele não reassumiria o cargo, né, de presidente da Câmara. Quer dizer, é uma outra jogada política de um cara que se mostra um exímio calculista ali diante do regimento da Câmara dos Deputados, né? E, inclusive, antes da gente entrar nessa discussão, ele que sempre se mostrou um cara frio, né, jogando como se diz, com o regulamento ali debaixo do braço e tal, e sempre esperando as últimas instâncias e os últimos momentos nesse caminhar da justiça e dos fatos, né, nos trâmites internos da Câmara que acabavam vendo ali a decisão, tomando a decisão se ele seria ou não cassado, se ele seria afastado por definitivo, sempre tomando uma decisão ali, usando muito o regulamento em favor próprio ali. E curioso é que ontem se mostra um
humano no momento em que chega quase a derramar lágrimas em seu depoimento à imprensa. Vamos ouvir. Quero agradecer especialmente a minha família. Voz embargada. Os não tiveram o mínimo respeito. Tudo isso. Atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. Ele agora então, você vê, ele se apoia aí, tentando angariar aí apoios ainda e tentando encontrar alguma força aí em cima do ato que talvez tenha sido mais importante que ele tenha tomado enquanto presidente da Câmara, que foi aí dar prosseguimento ao pedido de impeachment e o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Agora, imagina só, né, a Dilma, a presidente afastada, né, assistindo tudo aquilo, né, aquele choro, aquelas lágrimas de crocodilo de Eduardo Cunha, deve ter pensado nessa música aqui, ó. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Vai, Paulinha. Sobe na bancada, vai. Gente, ela tá possuída. Só descabelando. Eu amo essa música. Só descabelando a peruca. Casagrande fez escola aí, meu. Você fica imaginando a sucessão de fatos políticos que o Brasil, né, vem apresentando, a nossa política vem apresentando, o toma lá da cá, o vai e vem. Quer dizer, tudo é uma brilhante jogada de Eduardo Cunha. Vocês vão de convir comigo aqui de que o cara agora... Vamos fazer o seguinte, eu quero, antes de passar a bola pra vocês, traçar aqui o panorama. Tem um encontro aí fora da agenda, né? Um encontro não declarado na agenda oficial do presidente Temer com o Eduardo Cunha, momentos antes de tudo isso acontecer. E imagine só a situação, olha, eu vou renunciar, tal, você me garante ali algum apoio para que eu não perca o mandato, para que eu não seja cassado. Agora vem a história de que a votação vai ser fechada, né? E nós, brasileiros, não vamos saber quem é que escolheu o novo presidente da Câmara. Gente, o presidente da Câmara é o segundo homem na sucessão. Quer dizer, é uma figura importantíssimo e, no mínimo, a gente tem que saber das intenções, das vontades, das disposições políticas dessa pessoa que vai sentar na cadeira ali. Parece tudo amarradinho, não parece? Vamos desvelar. Tirar o véu sobre o que há por detrás desses olhos de bezerro órfão e pônei constipado que externam lágrimas de crocodilo. O senhor Eduardo Cunha soube que o Valdir Maranhão, que ocupou seu cargo, se encontrou com o Lula para articularem o impeachment do Michel Temer. Posto isto, o senhor Eduardo Cunha soube que se ele renunciasse, ele poderia pedir pelo regimento da Câmara que ele fosse julgado pelo Conselho de Ética, o que pode garantir que ele retorne ao cargo. O que ele fez? Saiu fora, vai para o Conselho de Ética, deu uma pernada de anão no Valdir Maranhão, que estava articulando com o Lula a queda do Temer, e vai se garantir com uma outra estratégia que a gente vai ver para a semana que vem. Esse cara é um gênio. Não caiam no conto desse olho de pônei constipado. Não, e a pessoa que está aí mais cotada para assumir, o deputado Rogério Rosso, é aliado dele. E outra coisa, você tá me perguntando hoje cedinho, Ed, sobre a questão do voto secreto. Pois é. E eu liguei para aquele que eu considero o maior analista político do Brasil, que é o Fernando Rodrigues, comentarista aqui da Jovem Pan. O que você conversou com ele? E o Fernando me falou agora há pouco o seguinte: eu acho que tem que ser sim um voto secreto. Ele defende isso? Caramba, eu não consigo conceber essa ideia. Porque, segundo o Fernando, o voto secreto faz com que você não sofra pressões do tipo, o Temer fala, vota em fulano de tal que eu te garanto a liberação de tal grana. Não quer pressão, vai abrir uma barraca na praia, né? Pra vender caipirinha, né? Se bem que na praia hoje a gente pode sofrer pressão pra vender outra coisa junto com a caipirinha. Pra dar um upgrade no orçamento, né? Agora, fala, Ellen. Não, é que tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Primeiro, eu só quero dar a opinião sobre o choro. Eu daria pra ele, sinceramente, o troféu Cigano Igor de atuação. Mas
fora, né? Cigano Igor Quero total. agradecer. Mas, fora isso, vamos lá. A gente não pode esquecer que o Cunha não é o Cunha sozinho. Ele não teria chegado onde chegou se não fosse apadrinhamento de figuras muito importantes. E isso é só pra gente lembrar quanto tempo ele tá construindo esse posto onde ele chegou. Porque ele passou por figuras importantes como Fernando Collor, o Garotinho, Michel Temer. Foram pessoas que apoiaram muito essa articulação dele, que ele foi construindo sempre nos bastidores. Ele fazia aquele meio campo entre empreiteiros, entre o grande dinheiro e os políticos que precisavam de financiamento de campanha. Então era ele que fazia essa costura. Quando ele viu que havia uma oportunidade para se candidatar à presidência da Câmara, e aí foi onde o Palácio acabou travando uma guerra de frente com ele. O Palácio perdeu com isso, porque ele se elegeu, obviamente, com todo o poder e articulação que ele tinha, e perdeu e se travou uma guerra ali pessoal, né? Entre Dilma e Cunha, foi uma guerra pessoal. Ele conseguiu derrubar a Dilma, só que com a mesma determinação, ele conseguiu também se derrubar, né? De alguma forma se derrubar. Óbvio, todo mundo já falou isso, que é uma articulação, que não pensem que ele tá saindo, né? Ainda tudo que ele... de caso pensado. Tudo de caso pensado. E pode ser que na esfera político-administrativa ele se safe mesmo, viu? Ele pode até, inclusive, talvez, se não for julgado até lá, de repente se reeleger em 2018. Alguma coisa assim. Mas no STF ele não vai se safar. E quando for pra justiça vai ser muito difícil. O que acontece e a gente não pode esquecer, então, é isso. Quer dizer, ele não se criou sozinho, ele teve bons padrinhos que ficaram ao lado dele, e mais do que isso, faz um mês mais ou menos, eu lembro que eu fiz uma matéria aqui pro Jornal da Manhã, que era o PT e PSDB tentando se aliar para indicar um nome para a presidência da Câmara e tentar derrubar o Centrão, que é dominado aí pelo Eduardo Cunha. Pois bem, as duas siglas são tão incompetentes, mas tão incompetentes que não conseguiram fazer essa força, que são as duas grandes siglas ali, fazer essa força para tentar derrubar o Centrão. E agora tudo indica que possa ser eleito um aliado de Eduardo Cunha. Olha, e voltando à questão do choro, das lágrimas de crocodilo, ali um homem que em sã consciência pratica o que praticou, tem sobre si fortíssimos indícios de ilicitudes em seus atos, conta fora, envolve mulher e filha, não pode vir a público, ainda mais se dizendo, hoje foi um dia de humano, né? Útil. O humano só quando é sensível para chorar. Quando é para ser correto, honesto, o humano talvez seja bem relativizado na ideia, na cabeça desse homem aí, do Cunha, que a gente tá vendo, quem tá acompanhando. O Ricardo Arcon, aqui, nosso diretor, bem refresca a nossa memória. Vale lembrar que essa estratégia do Cunha foi a mesma que o Renan já fez, né? Sim, renunciar esse é outro. E permanecer ao lado de todo o poder sempre. Esse é outro cara que vem desde a época do governo Collor, como o nome forte do governo Collor, se mantendo politicamente aí em posições de decisão, posições importantíssimas em Brasília. Olha, vai pro prêmio renunciou em dezembro de 2007 e colocou o Tião Viana no lugar dele, que reconvocou eleições. E ele foi reconduzido ao cargo. Ô, Paulinha, você que tá inteirando aí, tu super inteirada nas mídias sociais, você viu que o Cunha até fez a retirada de tweets dizendo que não renunciaria, né? Né? Porque o que adianta você tirar uma coisa que você já pôs na internet? Nada! Tem print, Edgar. A vida dele é uma página aberta, Paula, com scraps apagados. Scraps? Ninguém nem sabe, isso era do Orkut, gente. Mas de qualquer forma é o seguinte, não adianta apagar os tweets. Sabe por que agora era a hora da gente retweetar esse tweet? Ele ia bombar demais. Ia, né? Você entendeu? Todo mundo podia retweetar hoje. Tem um print aí, gente. Vai lá. É o Stamilo que pode resgatar pra gente. Vamos falar com o Stamilo. Resgatar. Ô, Paulinho, não tem aquele prêmio Framboesa de Ouro, é isso? Pros piores atores? Tem, piores do cinema, tem. Mas no Brasil é Cigano Igor o nome. Você queria dar pra ele, ô Gabi? O troféu Cigano Igor. Candidato, viu? Mas aí, o cara foi lá e apagou. Vamos aproveitar isso e mandar pros nossos ouvintes a pergunta aqui pro WhatsApp? Uma boa, hein? Faz o seguinte, manda pra gente aí a história de um Twitter que você tenha apagado. Já apagou algum Twitter na sua vida? Algum post do Facebook? Por quê? Conta pra gente. Deu certo? Todo mundo esqueceu? Você já apagou, Paulinha? Eu já apaguei. Mas é que eu erro muito português. Bom. Então,
escrevo miais em vez de mais. Aí eu tenho que apagar. digitação. Não, Twitter não dá pra digitação. editar, Ah, não, é verdade. gente. Poucos sabem. Então, às vezes, eu apago. Porra! Eu erro muito português. Aí eu olho e escrevi tudo errado. Concordância, vou lá e apago. Mas às vezes No também, calor sei do lá. post, né, Paulinha? Sei lá, essa sou eu. Acontece. Mas enfim, você pode contar a sua história. Vai que você, né, postou uma foto que deu ruim, aquela foto denúncia pro amigo casado. Acontece às vezes. Nossa. Conta pra gente o que é que você já teve que apagar aí Vai. do Twitter e das redes sociais. E Manda. por quê, né? Que sempre Isso. é o mais legal. Dá o motivo aí, manda pra gente que tem um sorteio do Kit Morning Show com a caneca e a camiseta do programa pra quem interagir e participar com a gente pelo WhatsApp. Anota o número aí, 931171009. Não esquece, pode mandar mensagem de vídeo também, porque aí a gente vê tua carinha, querido ouvinte. É isso, vamos para a editoria internacional. Bom, cruel e desprezível. Foram essas as palavras usadas pelo presidente americano Barack Obama para classificar o ataque que deixou um saldo de 5 policiais mortos e outros 6 feridos em Dallas na noite de ontem durante manifestações contra assassinatos de negros por forças de segurança. Bom, Ellen, mais uma vez essa tensão racial aí derruba sangue na maior democracia do planeta, né? E é muito mal resolvida, Muito né? mal Não resolvido foi isso, resolvida essa questão. O Barack Obama estava em Varsóvia ontem, participando da cúpula da OTAN, quando ele fez essa manifestação, e disse uma coisa que é interessante porque reflete muito bem a forma como ele governou também, né? Ele disse, olha, já vimos tragédias como essas, muitas vezes não é só um problema dos negros, não é só um problema dos hispânicos, é um problema americano, todos nós deveríamos nos preocupar. O que acontecor? Foram 2 mortes que ocorreram no Texas. Essa gravada eu quero depois comentar. E aí isso viralizou, porque foi filmado uma delas, pois né? E aí isso acabou viralizando e despertando, obviamente, toda uma revolta, porque policiais mataram 2 homens negros em ocasiões diferentes. Foram 2 mortes distintas, né? Em ocasiões diferentes, mas foram seguidas aí. E aí foi um intervalo de 48 horas e esse vídeo viralizou. Com isso, ontem, 2 atiradores acabaram, então, matando 5 policiais. Tem outros 6 baleados e 2 deles, pelo menos, estão gravemente feridos. E gerando uma revolta. Acontece, gente, é bom lembrar, gente, aqui, que já teve lá em Ferguson toda uma revolta, ano passado, retrasado, agora não lembro, perdi no tempo, acho que foi passado, e que teve toda uma revolta racial, justamente por causa da morte de um menino, um jovem, né, negro também, que não estava armado e acabou sendo morto por policiais, e o que se teme é que isso volte a acontecer. Sim. Vale lembrar, o Texas é um dos estados em que é muito fácil comprar uma arma, é um dos que é mais liberal, onde o acesso ao armamento é um dos mais liberais, então uma revolta no Texas é uma coisa muito temerária, né, em qualquer lugar seria. Sim. E é muito temerária. E vale lembrar também, a título de pensar nessas feridas raciais dos Estados Unidos, que ontem, por exemplo, o próprio governador do Minnesota, ele disse para a imprensa que admitiu que, infelizmente, ele acha que se as vítimas fossem brancas, talvez tivessem ocorrido de outra maneira o desenrolar dessa história. E reconhecendo que é uma ferida que precisa ser tratada ali na sociedade americana. Eu fiquei ontem vendo no noticiário e a banalização de certas coisas que a gente presencia hoje, vê. No caso da morte de um dos negros, que a namorada dele filmou, era a abordagem policial, ele já estava teria quebrado avisado... um farol do carro. Isso, algum assim, problema na sinalização de luz do carro, e ele foi parado, avisou o policial que tinha uma arma no porta-luvas, que tinha porte dessa arma, quer dizer, a alegação dele. E mesmo assim, ao pegar o documento que foi pedido pelo policial, 2 tiros ou alguns tiros foram desferidos e a mulher gravou o cara agonizando. Porque ali. ele caiu e o policial continuou E o apontando a arma. policial continua na posição ostensiva, quer dizer, e o sujeito morrendo ali na frente e nada sendo feito. Porque a parceira dele estava, talvez, impossibilitada frente à abordagem policial
E o policial, ao invés de buscar por socorro, continuou ali sob ameaça, né? Ameaçando, na verdade, o casal. Quer dizer, é uma coisa terrível da gente ter que, com tanta atrocidade no mundo, é terrível ter que ver isso da forma como foi mostrado e como as coisas são mostradas também na televisão. Mas também se não fosse mostrado, né, talvez isso não viria... o fato de ter tido a imagem Até é o que quando, detona toda uma ação e uma visibilidade para essa história, pra o quão absurda ela é. Isso é um impasse, por exemplo, sempre para nós jornalistas, né, quando você acaba cobrindo uma coisa que... Terrível, né? Terrível e tudo mais. Então é sempre um grande impasse. E ela provavelmente estava ali bem em choque, que você faz, né? Ela tava filmando e ficou em choque. Então, e se não fosse esse vídeo viralizado, né? Isso não teria vindo à tona. É lamentável. Mas é muito lamentável e é uma exposição que, na verdade, só revela essa ferida que não foi curada ainda, não foi tratada, né? Vamos lá. 10 horas 22 minutos, horário de Brasília. Porra, sexta-feira, né? Você já vai nesse swingão. Sei. Nossa latinidade, né? Hoje tem baile cubano, pra gente dançar salsa. Deus do céu. Bota o lenço na mão pra não passar o suor pras costas da mina. Baile cubano. Isso. Só de levinho, assim, sem encostar muito. É isso aí, Tonholi. Teve gente ontem que tava no baile cubano, meu. Brincadeira direto. De novo. Vamos falar com o Vini agora. Ô, Vini. Bom, tô rindo aqui, mas vamos falar da notícia triste. Falar de um assunto triste. O Guilherme Canan, né? Que eu troquei o nome. Eu falei Bombardeia, Bordoada. Né, o Zeca Bordoada. Morreu ontem, precocemente aos 58 anos. Já tem algumas informações aqui. Ele vai ser sepultado hoje, né? Hoje, daqui a pouquinho, a 1h no cemitério São João Batista. Não vai ter velório. O pai do Caran, que é o almirante Alfredo Caran, chegou até a ser ministro da Marinha no governo João Figueiredo, permitiu apenas que os amigos se despeçam por meia hora antes de seguir com o caixão para o sepultamento. O Caran, que sofria de um síndrome aí, Machado Joseph, né, que causou a morte também de 2 irmãos e de sua mãe. Coisa da família, né? A genética, né? Isso. É uma doença neurológica que a principal característica é a perda dos movimentos. E aí, por conta dessa doença, ele sofria de problemas na coluna, recebia ajuda de 2 enfermeiros e de um fisioterapeuta, mas veio a falecer ontem, aos 58 anos, no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. O Caran, Edgar, chegou a cursar a faculdade de arquitetura na adolescência, né? Mas convenceu a família a tentar uma carreira como ator. Seu primeiro papel na televisão foi na novela Partido Alto na Rede Globo. Ele sempre se destacou pelos papéis cômicos, né? E atingiu um grande sucesso na TV Pirata, que hoje é até reprisada pelo canal Viva, né? Principalmente com o inesquecível personagem Zeca Bordoada, que apresentava a TV Macho. Exatamente o que eu falei. Tá vendo? Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Tem um vídeo Galera marombeira da Pump, cara, qual é? Boa noite, galera massa do Brasil. Estamos aqui com mais um programa que você que é macho de verdade tanto espera. No ar, TV Macho. Porque o Brasil tá precisando disso, de macheza, tá legal? Vamos parar logo dessas bobajadas, dessas falação e vamos logo com as nossas atrações, macho. Primeiro convidado da noite é o doutor Adailton. Será que hoje... Será que caberia hoje... Atualíssimo. A especialidade dele é... Caberia hoje na televisão um quadro desse, Tonholi? Meu, Nanini que tá fazendo. Nanini fazendo um mucreólogo, especialista em mocreias. Todo tipo de mulher feia, né? Os jaburus, os canhões, as baratas, os dragões, os peixes É gostosa e assédio, se é feia é mocreia. Era sensacional. Pirata que entrava em assuntos polêmicos. Espinhosos. Polêmicos. Falando em polêmica, Vini, tem aqui uma coisa pra tratar com você, meu. Já que você Não vem com essa pro meu lado, não. Mais uma vez, você que gosta de uma fofoca. Meu, o Adnet, Pulou a cerca. mais uma derrapada. Bom, Parece. vamos lá, o que Sério, aconteceu? gente? Conta aí, vai. Ele foi flagrado ontem à noite com uma menina aí no Baixo Gávea, Baixo Gávea. Não, no Baixo Gávea. Ó, eu vou falar uma coisa, eu vi A as Paulinha, fotos, a Paulinha tá mais Não inteirada. dá pra ver nada disso. Pulou fora, né? O cara tá com uma menina. Não dá pra ver se naquilo nem naquilo nada. Não, tá não tudo tem assim. Mas- Lé As concreto. outras fotos que apareceram da outra vez, explicitamente ele tava beijando a menina. Nessa, o texto diz que estava
Mas as fotos pode ser um abraço de amigo. Sinceramente, gente, pode mesmo. Tipo, Madruga. não tem. Tem uma foto dele se normal, beijando. não tem nada de anormal. Pode ser uma amiga dele, Mas é uma figura boa. pública, Pode- né, não, gente? pode Pode ser uma amiga dele, pelo amor Tudo de bem, Deus. pode Eu ser uma acho. amiga dele, é verdade. Em sendo uma traição, poxa vida, ele é uma figura pública, pra que expor a coitada da mulher dele dessa forma, né? E se eles tiverem um relacionamento aberto? Bom, podem ter. aí tudo Pronto. bem. Eu ok. achei que a outra vez, todo mundo ficou falando, a Dani Calabresa calou a boca do mundo. Ela foi maravilhosa. Ela foi bem... Eu acho que é um problema do Ótica, né? casal. E eu acho que as fotos que tem, pode ser uma amiga dele. Assim, Pode ser. Agora, quer dizer, agora que o povo vai falar. E se realmente for, é uma sacanagem com a Dani, que já foi, forte lá, falou em público por ele. E eles seguiram aí o casamento, 6 anos de casamento, né, os dois. E que estão demais, né, numa super fase boa da carreira dos dois. Eu espero que não seja nada, seja uma grande bobagem. Será que é ou não é? Vou perguntar, ô Gabi, você já entrevistou acho que os dois, né? O que você acha que tem aí? Já, e se ele quisesse ficar comigo, eu ficaria também, sem problema. Agora, o Adnet deve adorar uma certa colunista aí do R7, né? Quem? Dê nomes. Fabiola Hypert, né? Que foi Ela quem... tá dando na foto até uma mordida Soares no ombro dela. Que foi quem divulgou na primeira vez e agora de novo. Com o título Adnet não mudou. Olha, ela tá perseguindo então a Adnet, meu. Vamos lá, daqui a pouco a gente segue no Morning Show, agora 10h31, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp 931171009, né? Hoje tem a questão aí voltada ao tweet que o Eduardo Cunha apagou, referente à renúncia. Ele dizendo lá, né, em tweets anteriores que não renunciaria ao cargo e tal. E renunciou sim ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. E nós perguntamos a você, passamos a pergunta para você, querido ouvinte. Você já apagou algum tweet, como a Paulinha já apagou vários? Eu apago muito quando eu escrevo miais em vez de mais. Acontece muito, erro de português, concordância. Aí eu fico com vergonha, apago. Porque aquilo vai ficar eternizado, né, Paulinha? Tem que tentar melhorar sempre. Mas sabe qual é o problema? Qual é o problema? Quando você publica o negócio, a galera dá print, entendeu? Sim. Aí acabou. Aí você tá pra sempre. Pronto. É isso que acontece. Já está marcado. Eu tô esperando alguém mandar aqui no nosso tweet, usando a hashtag tchau, querido, esse tweet do Cunha. Sim. Dizendo que não vai renunciar. Alguém me manda esse tweet Será printado? Que tem ainda? Fica, em algum lugar fica, né? Alguém teve Eu tô esperando aqui, o ouvinte maravilhoso que mandar aqui. Não, dica, no Twitter pra ouvinte. gente. Vai naquele sistema do Google que pega tudo que foi apagado, Wayback Machine. Olha. Tonholi investigativo. Investigador Tonholi. Brinca, o Araponga da bancada, meu. O Adnet vai apagar alguns tweets também. Olha, vamos em frente, ó. Nosso convidado já tá aqui nessa sexta-feira. Quero que os ouvintes agora, né, vamos deixar de lado essa brincadeira para acompanhar esse bate-papo sério, né? Quem tem medo da violência, quem gosta de acompanhar os bastidores, né, do noticiário policial, do crime organizado, você que se sente impotente diante de um mundo tão violento, em um mundo em que a droga é encontrada a cada esquina. A gente está aqui com o Procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino, um dos maiores especialistas em crime organizado, e vai falar com a gente do PCC em particular. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, agradeço a oportunidade, agradeço de falar aos ouvintes da PAN. Vai ser muito elucidativa essa conversa, sem dúvida alguma, para a gente saber certas coisas, inclusive a primeira que eu já queria jogar para você comentar é a questão dos ares de partido político que tem uma organização criminosa como essa. Não é oficializado, não é legalizado, mas atua como um partido político com simpatizantes, quer dizer, tanto o primeiro comando da capital como no Rio de Janeiro o Comando Vermelho. Eu queria a tua opinião a respeito. Dá pra gente encarar e encontrar semelhanças entre a atuação do PCC com os partidos que estão aí? Quando o PCC iniciou, isso foi em agosto de 1993, eles eram 8 mais ou menos, tiveram um grupo, eles começaram com um discurso nesse sentido. Isso ocorreu de fato no início, mas na sucessão dos acontecimentos e no modo como a organização se estabeleceu, ele perdeu completamente esse perfil. Hoje eles não têm o perfil político que se atribuía no começo. Inclusive alguns dos principais líderes da época, salvo engano, o Sombra, que era o Edemir de Santos Ambrósio, ele era inclusive casado com uma militante política que
prestou para eles uma parte do discurso que eles utilizavam. Mas é que o discurso que eles utilizavam era ao contrário das ações que eles executavam. Então eles falam paz, justiça e liberdade, e em vez disso eles entregavam guerra, opressão e morte. Então essa contradição no discurso começou a se tornar patente logo no começo, quando inclusive passaram a extorquir os próprios presos. Então, apesar de no início eles terem usado esse discurso, na prática isso se descolou. E hoje o primeiro comando da capital é uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Essencialmente fazem qualquer outro tipo de ação criminosa, mas principalmente o tráfico, que se ampliou agora, está formando o primeiro cartel internacional com base no Brasil. Essa questão do Narcosul, né, também, né? Vamos explicar para o ouvinte o que é o Narcosul, o que seria o Narcosul? Bom, o Narcosul, as primeiras notícias que você tem no Narcosul foram veiculadas no Paraguai. Depois para cá, basicamente, você tem no global do sistema de tráfico de drogas, principalmente de cocaína, a proximidade entre a Colômbia e os Estados Unidos. Hoje em dia o México tomou esse local e a Colômbia deixou de se tornar o emissor direto, o transportador direto para os Estados Unidos, hoje que se tornou o México. Logo, eles precisavam ou voltaram os olhos para o segundo maior mercado consumidor do mundo, dependendo do tipo de droga que for, entre cocaína e crack, que é o Brasil, para o qual eles têm uma fronteira seca muito grande e não sofrem concorrência nenhuma. Como o maior distribuidor no Brasil é o primeiro comando da capital, muito, digamos assim, muito mais forte do que qualquer outro concorrente, essa aliança se tornou praticamente inevitável, uma junção de interesses. Nessa escalada está o Paraguai, que é usado como entreposto do tráfico, ou seja, a droga faz Bolívia, Colômbia, Paraguai, Brasil. E ali no Paraguai, que é o entreposto, eles, digamos assim, centralizam a grande parte dessas operações. Esse perfil é recente. Doutor, o senhor deu uma entrevista que eu botei no Jornal da Manhã de terça-feira, de um comunicado seu para os membros do Ministério Público, em que o senhor colocava a fundação do Narcosul no dia 15 de junho. A gente deu isso na terça. Ontem saiu uma matéria de 1,5 página na Folha de São Paulo sobre o mesmo tema. E eu pergunto para o senhor, por que o PCC monta um Narcosul com base na Bolívia e outros lugares no dia 15 de junho? Como isso chega aos senhores? Na verdade, não é... Assim, não foi um marco que você pode dizer, olha, a partir daquele momento, isso está bem caracterizado. Não que não existia antes, mas é como se você tivesse uma referência. Não, você usa isso como referência. Não foi uma data, digamos assim, uma data de se juntaram a partir de hoje, foi. É um acontecimento ou um fato ao qual você pode atribuir essa qualidade. A teoria, o que mais se discute hoje, era a questão justamente da morte do Rafad, que era um mega criminoso que controlava a divisa entre Paraguai e Brasil. Ora, se você tem um grupo que se aliou, que está uma junção de interesses que vem da Colômbia, Bolívia, passa para o Paraguai e do Paraguai vai para o Brasil, obviamente ele vai passar pela fronteira do Paraguai e do Brasil. Precisavam do controle daquela fronteira e daquela passagem. Logo, se eles precisavam daquele controle, eles tinham que passar por quem dominava a região, que era o Rafad. Logo, o Rafad tinha uma opção. Ou ele aderia, ou ele se submetia, ou ele lutava. O perfil dele não era um perfil de um agregador. Muito pelo contrário, ele era um chefe, um líder. Dificilmente ele se submeteria a ser um segundo escalão, ou se submeteria ao comando. Por essas razões, provavelmente, houve a morte do Rafad. Quando o Rafad morre, existe um vácuo nesse poder, um vácuo nessa região entre Paraguai e Brasil, que é ocupado justamente por esse conjunto de interesses que vem de fora, passa pelo Paraguai e vai para dentro. Esse é o desenho que ficou agora. Esse desenho me parece muito bem estabelecido. Pois é, e é justamente esse vácuo que a gente sempre sabe que acaba preocupando, porque quando há um vácuo vai haver ali uma disputa por um novo poder. Como é que está a situação nesse momento ali? Não há disputa. Não tem disputa. O que já Na verdade, vai... a morte dele já se segue à ocupação do espaço. O espaço já foi ocupado. A morte dele é, digamos assim, a confirmação de que esse espaço já foi ocupado. É o marco da ocupação do espaço.
Mas tem uma hierarquia dentro. O próprio... Eu acho que essa matéria que o Tonholi... Não sei se foi nessa que o Tonholi citou, a questão do Beira-Mar. O Beira-Mar já vem aí preso. Do Mauri Koenig. Onde cita o Beira-Mar e esse espaço, digamos, teoricamente deixado por ele. E essa hierarquia tem uma dinâmica que vai assumindo frentes, poderes. Morre um, o crime não acaba nunca. Vai morrendo um aqui, um ali. E eles vão se sucedendo dentro dessa linha de poder, né? No paralelo no tráfico, né? A questão do Beira-Mar já é uma questão mais antiga, né? Eu duvido, não tenho referência disso, mas eu duvido que ele mantenha hoje... Algum controle, assim? Não sei algum controle, mas o mesmo controle que ele tinha, eu... E a organização criminosa tem um detalhe muito interessante, que não importa geralmente, olha, é fulano, é beltrano, é cicrano, muito embora dentro da própria organização... O PC é um exemplo disso, quando ele começou, tinha 8 dos 8, 7 estão mortos, e um está proscrito. Sim. E as lideranças de hoje são completamente diferentes e o pensamento deles é completamente diferente, o objetivo deles é completamente diferente, mas a organização continua. Doutor, quanto o PCC lucra por ano e da onde vem basicamente a grana? Como ela flui? O dinheiro dele basicamente é tráfico. Se calcula hoje, no mínimo algo em torno de 120 milhões de reais por ano, no mínimo. É o que se tem uma ideia, mas é possível que seja o dobro, é possível que seja um pouco mais, mas o mínimo de hoje é 120 milhões de reais ano. Dinheiro tráfico. Ontem eu estava até fazendo uma matéria sobre... Todo mundo agora com Lava Jato já ouviu falar em offshore trust e todas essas coisas, porque é uma maneira de lavar dinheiro da corrupção. Mas quando a gente fala em dinheiro de corrupção, a gente fala de dinheiro de terrorismo e fala de dinheiro também de tráfico. Em termos... Porque esse dinheiro precisa ser, de alguma forma, para poder ser aplicado, ele precisa ser lavado, né? Como que eles usam esses mecanismos dentro do tráfico? Eu posso adiantar o seguinte, eles usam um mecanismo semelhante. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque essa investigação ainda segue. Mas o mecanismo para o exterior, ele realmente existe. Mas tem muito dinheiro também enterrado, né? A gente viu em Narcos, né? A questão do dinheiro enterrado nas favelas do Rio, quando tem aquelas blitz da polícia que sobe o morro, foi encontrado já dinheiro em tubulações de esgoto. Quer dizer... o dinheiro move e vem oriundo, como você disse, na sua maioria maciça, do tráfico de entorpecentes, né? Alguma forma eles têm. Agora, para legalizar isso, aí eu acho que eles devem contar com essas ramificações que vão aí resvalando no poder público, de pessoas infiltradas, de advogados que estão aqui e ali legislando de alguma maneira para favorecimento desse tipo de ilícito, né? Não sei advogados ou políticos, eu não tenho essa impressão, não. Eu vou reforçar uma opinião. Eu vou dar um fato, do qual tive notícia recentemente. Um traficante que foi preso teria oferecido para os policiais que o prenderam 22 milhões de reais. Nossa. Cash. Uhum. Cash. Então. Notas. Caramba. Notas, cash. E não teve sucesso, etc e tal. Mas eu não creio que essa movimentação advogados políticos, eu vejo mais essa movimentação no mercado financeiro. Nossa. Principalmente usando a base Paraguai. Doutor, tem uma perguntinha, acho que o ouvinte vai gostar, uma história curiosa. Tá fazendo aí, isso é o ano de 2005, veio aqui pro Brasil um amigo que na época trabalhava no Boston Globe e hoje trabalha no New York Times, o Kirk Sample. Ele veio fazer entrevista com o senhor, foi entrevistar um dos líderes do PCC e na época, isso 2005, o senhor interceptou um salve do PCC, que era um comando, em que uma mulher chamada deborahpcc@bol.com.br pedia que se assassinasse o meu amigo do New York Times na porta que ele estava num hotel aqui na Rua Silvia, porque achavam que ele era um agente da CIA. Doutor, por que os caras fazem esse tipo de loucura que achar fulano é tal e encomenda a morte por e-mail e por fax? Na verdade, se encomenda a morte de qualquer jeito. Qualquer maneira, essa ordem é transmitida verbalmente, através de uma visita, você não tem um meio específico. Geralmente o que acontece é que a ordem se é o caso da ordem sair do presídio ou não, quando ela vai ser retransmitida, às vezes retransmitem por telefone, ou retransmitem por e-mail, ou retransmitem por... Agora a moda é usar Zap e aquela coisa toda. Mas tem ordens de morte, ali tem... sei lá quantas, né? Então é difícil você especificar é desse jeito ou daquele outro jeito. Não. Nós temos alguns episódios, alguns homicídios que foram especialmente difíceis de descobrir. Então tem a morte do juiz Machado, que foi uma investigação
enorme, muito difícil. Um júri que fez um colega meu, o Talarico, o Carlos Roberto Marangoni Talarico, que fez o júri, que é um caso especialmente grave. Nós temos a ex-esposa do Marcola, que foi assassinada quando saía de casa, muitos anos atrás. Ou seja, são homicídios aí você pode escolher. Vou dizer assim, que tipo de homicídio foi, como foi mandado, como partiu a ordem, quem recebeu a ordem, quem executou e como executou. O senhor falou que as drogas passam pela fronteira, então, Paraguai e Brasil. Então, se isso já é sabido, por que é tão difícil de acabar com isso? Por causa da corrupção? Não, o modo como é feito hoje o tráfico de droga, ele não vem mais em cargas muito grandes, ele vem em torno de 200 quilos, 300 quilos que você pode colocar num carro, num caminhão, escondido. Eu soube de uma recente investigação que pegaram cocaína em, como é que é o nome daquele, extintor de incêndio. Você pode apresentar droga de N maneiras diferentes. Vamos lembrar uma coisa, você tem a fronteira do México com os Estados Unidos, que é uma fronteira extremamente pequena, e você tem os Estados Unidos, que hoje é a maior potência, única, aliás, potência mundial, com uma tecnologia, sabe, drones, surreal, não sei o quê, mas mesmo assim, sendo a fronteira pequenininha, eles não conseguem segurar a passagem de cocaína. Até gente passa, né? Então, assim, você não pode presumir que nós teríamos capacidade de controlar todas as fronteiras e tudo isso. É uma coisa ideal, mas faticamente é impossível. A gente já continua na nossa conversa aqui com o Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, um dos maiores especialistas em crime organizado, conversando nessa manhã de sexta-feira com a gente aqui no Morning Show. Já voltamos, faltando 10 minutos para as 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta, Morning Show, conversando com o procurador Márcio Sérgio Cristino aqui, falando sobre PCC, tráfico de drogas, essa conversa aqui de sexta-feira. Doutor, bom, a gente vê que, quer dizer, esse resultado do que a gente está falando, como é que é o tráfico, como é que ele atua, como é que as organizações criminosas atuam pelo país, a gente poderia prolongar aqui numa discussão, né, sobre a injustiça social, sobre, né, a exclusão social, enfim, as pessoas que atuam nessa área, buscando encontrar um espaço e confrontando esse alijamento da sociedade com essas ações e atitudes. E quando me referi à primeira pergunta que eu coloquei aqui, falando sobre, né, áreas de partido político que tomam organizações como essa, é em função mesmo de o quanto esses partidos também jogam com as comunidades, no sentido de levar, digamos, benefícios onde o Estado não atua, e isso vai ganhando essa dimensão, e aí vem toda aquela história dos justiceiros, né, o próprio, trazendo mais uma vez a história que foi reportada em Narcos, do Pablo Escobar. As pessoas gostavam, protegiam ele, porque diziam que ele levava para as comunidades benefícios e coisas que o Estado não levava, não chegava, né? A tendência hoje, na tua visão, é que isso realmente não tenha fim e cada vez mais ganhe uma proporção agigantada dentro da sociedade, ou a gente tem por onde buscar ações para, aos poucos, ir eliminando esse tipo de ação dentro da sociedade? Vamos dividir a questão em duas partes. Vamos dizer assim, o vácuo social, que você diz assim, realmente ele protege a comunidade, protege isso, fornece aquilo. De fato, o crime organizado atua onde o Estado não está. Isso é um fato. Então, não tem o Estado, você cria um espaço, o crime organizado ocupa, mas ele cobra um preço. Então, nem sempre o que você vê de forma aparente corresponde ao preço que você está disposto a pagar por aquela ação. De fato, ele pode distribuir, por exemplo, como ele faz hoje, cesta básica para quem é preso, paga o ônibus para a família ir para o presídio visitar o preso que está lá, etc, etc. Isso pode ser, mas qual é o preço que ele paga? Simplesmente ele pode matar quem se opuser a ele pode impor a lei dele de uma maneira muito mais severa, ou seja, a pena sempre é a morte ou alguma coisa semelhante, e a sociedade vai ter que pagar o preço por receber aquele benefício. E esse preço não é o preço da justiça, é o preço do justiçamento, o que é bem
bem diferente. Então, você está disposto a pagar esse preço para o crime organizado? Você entender que essa resposta é positiva, você vê aí um caminho. Agora, por outro lado, pessoal, eu acho que você mencionou agora, há um momento atrás, você falou assim, não, aquele que vende a droga, essa visão que você tem do pequeno traficante, do cara que vende duas drogas, o aviãozinho, etc. Isso é uma visão do passado, isso não existe mais. Porque hoje o tráfico... Em larga escala. Não, hoje o tráfico é uma empresa. Sim. Essa empresa, ela tem funcionários. Esses funcionários são aqueles que estão na ponta. Então, toda vez que você pensa numa empresa, você tem o vendedor, você tem o gerente, você tem aqui você tem o âncora, você tem o cronista, o especialista, o setorista. Lá também. Quem está na ponta, ele não está na ponta porque ele está vendendo para ele 2, 3 pedrinhas. Não, ele é um empregado de uma empresa que atua naquele setor. Tanto que ele tem uma determinada região para atuar. Se você tiver 2, 3 pedrinhas, fala, vou vender minhas pedrinhas para comprar outra. E você for naquela região... Eles se matam. Ou seja, ele não é, por si, um pequeno traficante. Ele é um soldado. É como um exército. Um exército tem um general e tem soldados. Não tem exército sem general e nem general sem soldado. Aqueles que estão na linha de frente são os soldados do tráfico. Eles, obviamente, não ganham tanto, não são tanto, não tem todo glamour. Você pode até se aproveitar do viciado para fazer isso, mas você supor, hoje em dia, na nossa realidade, e esse cara que está na ponta é um cara isolado, que vive por si, é uma concepção romântica que já caiu. Doutor, o senhor atentou para um detalhe muito grave. O senhor criticou o ministro Barroso do STF porque ele não considerou um crime hediondo um cidadão portar quase 700 quilos de maconha porque ele era réu primário. O senhor detecta que o PCC está colocando pessoas sem passado criminal como soldados para que, se eles forem pegos com toneladas e quilos de droga, eles possam ser absolvidos na última instância? Como foi esse cidadão com quase 700 quilos de maconha? Veja, eu não critiquei o ministro Barroso, na verdade. A nossa crítica é a lei. A nossa lei de tráfico de droga, ela é inadequada para a situação que nós estamos vivendo. Foi uma lei que ela buscou ficar entre a liberação e a não liberação. Ela criou digamos assim, um sistema híbrido que você pode aplicar de uma maneira, pode aplicar de outra. E esta lei permite que se tenha esse entendimento. Quando ela diz o seguinte, que se o fulano X não tiver antecedentes ou não for condenado, ele pode responder pelo crime privilegiado. E hoje o crime privilegiado, o tráfico privilegiado hoje é penado com 1 ano e 8 meses de reclusão, pena restritiva de liberdade, cumpre em liberdade, ou seja, acho que é uma das menores penas para o tráfico que existe no mundo, entendeu? Então, a crítica vai mais ou menos nesse sentido, ou seja, um indivíduo com 700 quilos de maconha que poderia entregar quase 1 milhão de cigarros é considerado um traficante privilegiado e recebe uma pena diminuta. Nós temos que repensar essa questão. E Paulinha. Como que o tráfico enxerga a questão da legalização das drogas? Aí tem uma questão interessante. Quando você fala em legalização das drogas, você tem que pensar, você está pensando na legalização do consumo ou da venda? Porque, na verdade, não existe venda sem compra e nem compra sem venda. Pois é, uma coisa está ligada à outra. Se você comprou, é porque alguém vendeu. Então, quando você fala na liberalização do consumo, você está falando na liberalização da venda. Porque se você liberar o consumo, mas não liberar a venda, você está fazendo o sonho de todo traficante. Sim. Que é um mercado aberto, fidelizado, do qual só ele pode concorrer mediante o uso da força. Na clandestinidade ele já está, então no Brasil todo mundo. Então, das duas, uma. Ou você libera, ou você solta. O que não pode é ficar no meio termo. Agora, doutor, qual que é o maior erro, na tua visão, dos governos no combate ao crime organizado? Ao PCC, ao Comando Vermelho, enfim? Na verdade, acho que nós precisamos urgente de uma reforma legislativa. Porque o senhor falou da fronteira seca. O Brasil é uma fronteira astronômica do Brasil. Né? A nossa realidade hoje não está mais compatível com a legislação que nós temos hoje. Mudou. A nossa situação hoje mudou. Nós precisamos urgentemente de reforma, porque nós não temos juridicamente como nos opor a um cartel ou uma coisa do tamanho, com essa lei que nós temos, com esses entendimentos recentes que nós temos, vai ser muito difícil você se opor ao crescimento de uma organização desse tipo.
Certo. Olha, eu queria agradecer aqui ao Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, falando com a gente aqui, ele que é um dos maiores especialistas em crime organizado, esclarecendo algumas questões pra gente nessa manhã de sexta aqui no Morning Show. Obrigado, viu, doutor? Eu agradeço. Obrigado pela participação. Eu tenho uma boa notícia aqui, olha, a gente tem tanta notícia ruim, né? Mas essa aqui, quando é mesmo diminuta como essa que eu vou trazer, já é um alento aqui. A inflação oficial no Brasil desacelerou e fechou o mês de junho em 0,35%, a menor para o mês desde 2013. Em 12 meses, a alta dos preços aí foi a menor desde maio do ano passado, mas ainda está muito acima do limite máximo daquela meta do governo. O objetivo, na verdade, é manter a inflação, como já é muito divulgado, em 4,5% ao ano, com aquela história que a gente também já sabe da tolerância aí de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ou seja, podendo oscilar entre 2,5% e 6,5%. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor foram divulgados na sexta-feira, passada, pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A inflação alta tem sido uma das principais dores de cabeça para o Banco Central e principalmente para nós, réis mortais consumidores, né? Mas olhando em perspectiva assim, mesmo uma desaceleração diminuta como essa pode sim ser considerada uma boa notícia. Paulinha, oi, mandando aqui vídeos dos ouvintes, meu. Vamos ver o primeiro? Vamos. A gente perguntou pelo Fala aí, nosso galera. WhatsApp, olha só, com base no Eduardo Cunha ter apagado todos os tweets onde ele dizia que jamais renunciaria, a gente perguntou aqui pelo WhatsApp para você interagir pelo 931-7009, né? Que tweet você já apagou? Já apagou algum tweet? E por que você apagou? E tem um vídeo aqui pra gente ver, vamos lá. Fala aí, galera do Morning Show. Aqui é o Alberto de São Paulo. Cadê o áudio? Eu tô indo pro trabalho escutando vocês. Peraí, volta aí, Bruno. Vamos Fala aí, galera do Morning Aí. Show. Aqui é o Alberto de São Paulo. Eu tô indo pro trabalho escutando vocês. Eba. Com relação aí ao lance das redes sociais, um negócio que eu fiz que eu me arrependi. Eu postei depois de um churrasco, tava meio bebaço. E aí postei lá um monte de porcaria. Depois me arrependi, fui lá e apaguei. Tudo bem, em seguida acontece. postei lá: se beber, não poste nada no Facebook. Boa! Esse é um problema. Verdade, Um abraço. acontece muito. Ó, viu? essa coisa de- Dá o celular pra amiga, gente. Você não começa a fica. se empolgar, fica alegrinho e aí nem vai levo, postar. meu. Dá Mandem É coisa- pra isso que serve o Snapchat. Em 24 horas apaga, ninguém vai saber mais. Só as 10 milhões de pessoas que te viram, Se né? beber, não Indireta. dirige o Já país. pensou? Começa a mandar indireta pra todo mundo, assim, Passei muito por Twitter, isso. Facebook. Eita, ó, o nosso Nossa. ouvinte, aliás, falando em Twitter aqui, o nosso ouvinte, o Duca Fierato de Souza, ele não achou esse aí que ele apagou, mas ele pôs um que também tem alguma graça, né, relacionada ao fato da renúncia do Eduardo Cunha, né? Ele colocou aqui em algum momento, o Eduardo Cunha publicou: boa tarde a todos, apenas uma frase, 2 pontos. Antes tarde do que nunca. Você vê? Agora tá rolando também vários memes atribuídos à Cunha. Fica a dúvida, né, se é tweet dele mesmo ou não. Mas parece que aqui no Twitter me mandaram o tweet dele, viu, Edgar? Quando ele falou que não ia renunciar. Escuta essa daqui, ó. Bom dia, galera do Morning. Aqui é o Carlos de São José dos Campos. Uma postagem que eu apaguei Qual? foi que eu publiquei zoando meus amigos de outros times, que o meu glorioso Corinthians estava ganhando até os 42 do segundo tempo. E quando deu 46, tomamos uma bela virada. Eu Acontece. fiquei com vergonha que ter e apaguei respeito. a publicação. Né? Foi bom, né? Porque ia Falou, tomar galera, um aquela abraço. nos comentários. O jogo só acaba quando termina. Aqui é Gabriel de Itacoaxetuba, São Paulo. E uma vez eu tuitei uma coisa. Ó o liquidificador, quando ó. eu dei um tempo no relacionamento, sabe, aquela brigadinha com a namorada. Aí você posta aquela coisa, raivosinho, né, pra dar uma catucada nela. Catucada. Só que aí você, ao mesmo tempo, ela chega na sua casa, começa a conversar e na hora eu pensei,
e aquele Twitter. Aí eu tive que retirar correndo. Bom dia, bancada. Bom dia, Morning Show a todos. Lucas Kainan de Goiânia. Tá nervoso. E o post que eu me arrependo foi um que eu postei com foto pelada. Não acredito que eu fiz isso. Brincadeira. E deixei um dia e tirar o print, compartilhar, e depois eu me arrependi muito e demorou muito tempo para esquecer isso. Valeu a todos. Foda, pelado. Bom dia. Nossa, ninguém. Postou pelado, né? Hein? Não faz isso. Galera do Morning, bom dia! Eu, irmão, já paguei meus postes por muita coisa, já falei muita merda. Uau! Já fui muito precipitado, grosseiro com a galera. É punk, rede social tem que ter cuidado. Aí já paguei vários posts, mas por conta de minha pessoa mesmo. É isso, galera. Bom dia, JJ, aqui de Recife, JJ. Melhor JJ pessoa! Pancadão! JJ Pancada! Meu, JJ. Você é demais. Você me permite? JJ é forte favorito ao nosso kit. Você me permite rapidinho ressaltar um Twitter do ouvinte Marco Aurélio Saraiva, que quando eu coloquei o vídeo do Casagrande dizendo que já teve relações com o demônio, o Marco Aurélio Saraiva genialmente, eu também já fui casado. Puta, que é isso, hein? Bom, vamos lá, vamos falar com o Léo Stamilo, o curador do Moments no Twitter, é o nosso consultor aqui no Morning Show, nosso parceiro aqui de sextas-feiras no programa. Bom dia, Léo. Como é que tá, Edgar, pessoal da mesa, ouvintes da PAN, tudo bem? Tudo ótimo. Onde você tá hoje, ô Stamilo? Eu tô fazendo a minha mala pra voltar pro México. Vai pro México novamente? Vou de novo pro México. Vai voar hoje ainda? Vou hoje. A gente vai lançar o Moments no México semana que vem. Opa. Quarta-feira, Moments no México tá no ar. Maravilha. Vamos lá, ô Stamilo, o que bombou aí? O que estrondou, como diz o Tonholi? Adivinha. Eduardo Cunha bombou muito essa semana, muitos né? memes, Edgar, né? Não poderia dizer, muitos memes. Olha, foram 100 mil tweets, pelo menos, só ontem. Caramba. Falando sobre a renúncia do Eduardo Cunha. Isso sem contar esses que foram apagados, hein? Sem contar, porque foram muitos, hein? Foram muitos. Agora, esse é um lance engraçado, né, Edgar? Porque o pessoal muitas vezes, até já conversei muito com a Paulinha sobre isso, né? Por que não pode editar o tweet? Olha a confusão que acontece quando a pessoa deleta um tweet, né? Imagina se pudesse editar. O cara vai lá, não foi isso bem que eu disse. Pode ir lá ver no meu Twitter que não foi isso aí que eu disse, não. Tá lá escrito o que eu disse. E o cara vai lá e muda o texto, né? Então, o tweet é como se fosse uma declaração oficial mesmo, né? Não dá pra puxar de volta as palavras pra dentro da boca, né? Depois que você falou, meu amigo, um abraço, já era. Que nem direito. Tudo que você postar e disser ali pode ser usado contra a sua própria pessoa, né? Pois é. A gente separou os melhores memes pros ouvintes da PAN. Tá lá no Moments da Jovem Pan, então entra no Twitter, clica no raiozinho, vocês vão ver. Tá no perfil da PAN, né, Paulinha, também? Tá, a gente acabou de postar também pra galera. Os memes. Tem um muito engraçado, o cara da Xuxa dançando. Enfim, lágrimas de crocodilo também foi uma hashtag que bombou, associado ao choro do Eduardo Cunha ontem, né? O Eduardo Cunha que sempre foi super frio, durão. Pois é, calculista, nas declarações dele. Ontem acabou se emocionando. Achei curiosa uma declaração que ele deu depois, dizendo que ele, às vezes, é humano. Pois é, eu tive um dia de humano, né? Foi isso que eu me referi anteriormente aqui no Morning Show também. Ô Stamilo, mas e o moche do Bolsa, hein? O Bolsonaro deu um moche... Eu dei muita risada. Eu dei muita risada. Esse vídeo, gente, foi um quase moche, né? Tentou, né? Precisava de mais... segurança aí na hora que deu caiu, pudim né? Ouro Preto, né? Ó, vamos explicar pro ouvinte. Peraí, deixa eu explicar pro ouvinte que não sabe o que é o mosh. O mosh é aquele pulo normalmente associado aos roqueiros, né, Tonholi? Quando o cara é ovacionado ali para aqueles que ficam na fila do gargarejo, o cara às vezes se empolga com a coisa de uma maneira tão forte que ele se joga na plateia. Aí, só que a plateia segura o cara pra que nada aconteça. No caso do Bolsonaro, abriu uma vala. E o cara se esborrachou. Você abriu um espaço político. Tinha que segurar ele. E isso aconteceu no Rio de Janeiro. Foi na sexta-feira, na última sexta. O vídeo vazou só essa semana. Alguém que tava filmando isso, que tava gravando filmando, eu tirei lá dos arcos da velha, né? Mas alguém que tava gravando isso com o celular e tweetou esse vídeo. O vídeo é muito divertido. O que eu achei curioso é porque, assim, era um comício do Bolsonaro. Sim. Então, em tese, onde, as teoricamente, pessoas que estão ali na fila do gargarejo... simpatizantes. Stamilo, fala a verdade. Ninguém segura o Bolsonaro, né, meu?
E o vídeo é muito bom, porque ele pula e o pessoal literalmente sai de baixo. Sai de baixo, né, cai no chão. E aí tem um momento de suspense, assim, porque o que aconteceu, né? Ele demora um pouco para se recuperar, levanta e acena pro pessoal como se estivesse tudo bem, tudo certo. Foi mais ou menos isso que eu queria fazer. É o que a gente espera. Enfim, né? tá lá o vídeo para vocês assistirem também no Moments da Jovem Pan. E teve também um relacionado à ciência e à NASA, que é a chegada da sonda Juno, né? Isso foi muito Júpiter, legal, né? Em Júpiter, é uma missão assim que durou 5 anos essa viagem. O que eu achei curioso foi alguma das coisas que eles colocaram dentro da sonda, quer dizer, tem uns personagens de Lego, uns bonequinhos do Lego dentro da sonda, e isso bombou muito no Twitter também, com o pessoal comentando sobre o que eles mandariam dentro dessa sonda, né, com uma mensagem para as pessoas que, eventualmente, né, as pessoas, os extraterrestres que podem eventualmente passar por aquela sonda. Muitas imagens legais, a NASA tem uma conta bacanérrima no Twitter, vale a pena seguir. Eles sempre colocam muitos vídeos e muitas fotos dos experimentos e das experiências interestelares. É muito vale legal, a pena dar uma olhada. É muito legal o perfil da NASA mesmo e dos astronautas também, né? Que estão em órbita da Terra e sempre postam fotos incríveis aí, com textos legais também a respeito do nosso espaço sideral. Vamos passar pro esporte, Stamilo? Vamos, polêmica. Queria saber de vocês se vocês acham que jogos eletrônicos podem ser considerados esporte. Não, né? Claro que não. Sim. Vocês vão arrumar uma briga feia agora. Claro que sim, meu. O Tite respeita todo mundo também, né, Tite? Respeito os jogos eletrônicos. Eu acho que poderia sim. Gente. Se exige treino, é esporte. Pois é, exige muito treino, muita dedicação. Amanhã vai ter a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. League of Legends é um jogo de estratégia, de combate. Você tem que basicamente destruir a base do adversário, mas você começa com um personagem, enfim, fraquinho, e esse personagem vai ganhando pontos, experiência, etc. Isso é uma febre global. Tem gente que vive de League of Legends, o pessoal ganha dinheiro, tem patrocinadores e tudo mais, tanto que a final do Campeonato Brasileiro vai ser no ginásio do Ibirapuera. Teve uma etapa que já foi na Arena Palestra também, quer dizer, o jogo é capaz de encher um estádio, para dizer o mínimo. Então, assim, é muita gente que está envolvida nisso. Então, amanhã a gente tem a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. A gente vai ter uma integração muito bacana com os organizadores da competição. A final amanhã vai ser entre o CNB e o INTZ. Então tem tudo isso para os fãs também de League of Legends acompanharem no Moments hoje também. E olha, tem gente que defende a ferro e fogo que é esporte. Tem uma resposta para você, viu, Stamilo? Esporte nada, meu. Eu gosto muito daquele neurocientista português, o Antônio Damasio, cujo primeiro livro fez muito sucesso no Brasil, chamado Descartes, e ele fala que o sinal digital é lido no córtex cerebral pelo mesmo centro nervoso que lê a realidade, ou seja, a nível de córtex, os joguinhos seriam esporte. Chupa, Edgar! Que isso, Não, meu, foi que só pra dar uma agressividade, animada, né? não. Briga rende. Não precisa ser assim também. Vocês ficam... Não, pera, vocês ficam fomentando esse tipo de assunto, comparando um joguinho de televisão, videogame no computador com esporte, meu. Como é que ficam os pais que ficam batalhando pros filhos fazerem esporte, né? Pode fazer tudo. Mexerem o corpo, terem uma alimentação saudável. Vocês estão tudo equivocados. A hora que eles viram o dinheiro que os filhos vão receber, eu quero ver. Recebe sim. Eu quero falar depois falar... de entreter, porque eu quero chorar com o momento que vai ter. Vamos falar de esporte de verdade, vai. Alta performance, vai. Aí a gente vai abrir outra polêmica, porque aí também tem gente que não considera o UFC esporte de verdade. Não, assim como tem muita gente que não gosta de boxe. Não, mas não gostar porque é violento e tal, pode ser que não goste. Não é uma coisa que me atrai, esse tipo de luta, mas que o cara tem que adquirir um condicionamento físico pra quebrar a cara do outro, tem, né? Mas tem que ficar forte, você respeita todo mundo também. Mas você falou do UFC, a questão da volta do Anderson, tem a volta né? do Spider, né? Sempre voltando agora. E é uma volta meio pela porta dos fundos, né? Porque ele vai substituir o John Jones, que foi pego no exame antidoping, e vai lutar esse sábado. Esse UFC 200 em Las Vegas está sendo apontado como um dos principais UFCs dos últimos tempos. Grandes nomes vão lutar no octágono nesse sábado, e tem a volta do Anderson Silva. E o pessoal está discutindo muito no Twitter, Edgar, que assim,
todo mundo gostaria de ter a imagem na cabeça do Anderson Silva campeão, mas não é o que a gente viu nas últimas vezes que ele subiu pro octógono, né? Então, enfim, parece que muita gente que preferia até não ver essa luta do Anderson Silva para não se decepcionar novamente. E a gente confrontado aí com a efemeridade desse esporte, né? A gente tanto fala dessa questão. O cara era o campeão ali. Agora volta dizendo, o noticiário de esportivo dizendo que ele volta como um azarão, né? Pra disputar, é pesado, né? Mas também aí tem muita grana. Pesado. Muita grana envolvida, né? Muita grana. Pra quem tá pesado também é pro Messi, né? Ou inferninho astral do Messi. Você tá falando do imposto lá, né? Foi condenado a 21 anos de prisão, não vai pra cadeia, porque de acordo com a lei... 21 meses, não é? 21 meses, desculpa, 21 meses não vai pra cadeia, porque é uma pena inferior a 2 anos, mas tem uma condenação nas costas já, né? Quer dizer, ele e o pai dele foram condenados por sonegação de impostos. E esses são os que se destacam, porque o Neymar também tá às voltas com problemas aí. O Neymar parece que hoje cedo o caso dele foi arquivado, viu, Edgar? Arquivado? Olha. Eu li hoje cedo que o caso dele na Espanha não está sendo mais investigado, mas enfim, esperar para ver. Agora, engraçado que são momentos absolutamente opostos, né? O Messi vivendo um inferno astral desgraçado, essa história da condenação, perdeu mais um título liderando a seleção da Argentina, e do outro lado o Cristiano Ronaldo voando baixo na Eurocopa. Nossa, né? Como tá jogando, carregou Portugal. Microfone voando. Cara, Anderson Silva, o que você acha disso, Anderson Silva? Nada. Não acha nada. Aí não é o Vini. Como é que é, Anderson? Fala de novo. Fala do Messi. Não sei, eu tô me preparando pra luta. Você é azarão ou não é, meu? Não, eu sou favorito. Ô, Samilo. Eu quero ver vocês levarem o Anderson Silva aí no estúdio pra ele ouvir essa imitação. Tá ruim essa, Vini. Ele tá acostumado já, né? Olha botando na fria, meu. Brincadeira. Ô, Samilo, vamos pra entretenimento? Bora, vamos para entretenimento sim. Antes, deixa eu falar só rapidinho, São Paulo se deu mal, né? São Paulo se deu mal essa semana. Já era, né? Muita gente já jogou a toalha, hein? O Maicon, que foi celebrado, assim, né, como o rei da zaga do São Paulo, fez uma bobagem do tamanho do mundo. E o curioso é que tem um tweet de um usuário aqui, o Sandro Vieira Júnior. Esse cara fez uma profecia. No dia que o São Paulo renovou o contrato do Maicon, ele tweetou o seguinte: São Paulo fez de tudo para renovar o Maicon, tá gastando uma grana absurda, vai ser expulso no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Caramba, profecia. Porra. E foi isso que aconteceu. O cara teve mais de 3 mil retweets. Esse não apagou o tweet não, viu? Esse tá querendo que todo mundo veja. Tá todo mundo pedindo para ele os números da Mega Sena agora. Vamos lá, para entretenimento. Adel no Brasil. Pois é. Será que vem? Será? Paulinha que tá Fica a dedos dúvida, cruzados né? aqui. Fica a dúvida. Hoje, por exemplo, já tava pedindo o meu jornalzinho destaque de manhã pra ver se tinha mais algum show premonitório. Pois é. Informação 2017, do destaque, né? Dessa semana. A Paulinha tinha falado sobre isso já na semana passada, né, Paulinha? Que a chance tinha uma especulação sobre a vinda dela. Os fãs pedem muito, né? Pedem muito. Tem muita coisa rolando no Twitter hoje, tem campanhas para a Adele finalmente vir pro Brasil. Ela vai fazer show na Argentina, né? Então, quer dizer, em tese, é pertinho, né? Dá para dar uma passadinha por aqui, fazer um showzinho, né? Daí. Mas não está confirmado ainda. Tem uma informação de bastidor do Jornal Destaque e a gente está esperando por uma confirmação de se ela vem de fato para o Brasil. Quem veio para o Brasil e balançou legal o Twitter foi o Fifth Harmony. A gente tinha comentado sobre isso na semana passada. Essa semana fizeram o último show aqui em São Paulo. Foram mais de 8 milhões de tweets, Edgar, em 10 dias, para ter uma ideia sobre o Fifth Harmony. Sucesso absurdo as meninas fizeram por aqui. Minha amiga Camila Cabelo. A sua amiga Camila Cabelo, que aliás, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Camila Cabelo retweetou um Moments que era sobre ela, nessa segunda-feira à noite. E meu celular parecia que ele estava tendo um ataque epilético, de tanto que ele pulava. Eu fui ver o que aconteceu, porque ela tinha retweetado um Moments do Twitter Brasil. E esse tweet tinha mais de 10 mil RTs, quer dizer, mais de 10 mil retweets. Olha a força que esse pessoal tem na plataforma. É um negócio realmente impressionante. Até o Silvio Santos se manifestou aqui com o Fifth Harmony. É você que é a Fifth Harmony, Paulinha? Eu? Claro, sou. Sou Camila Cabelo. Você é uma das integrantes? Sou. Você não sabia? Não. Harmonizer, sou eu. Tô aqui disfarçada. E teve o encontro das Hermiones também. Tá lá também no nosso Moments. O Duro?
Que isso aí? Teve. As meninas se fantasiam de Não, Emma Hermiones, Watson foi ao teatro assistir Que o Harry Potter a foi? peça. Sim. A peça do... Gente, o que esse Silvio? Ele tomou alguma coisa hoje. Meu, a gente, peraí, a gente já tá encaminhando. Silvio não tá bem, não. Ô, Stamilo, a gente já tá encaminhando aqui pro final do Morning Show dessa semana. O que a gente destaca aí pra fechar? Vai. Pra fechar, tem uma hashtag que pra mim foi a mais legal da semana. Foi muito divertida, que foi Eu Sobrevivi aos Anos 90. Como Se assim, identificou, meu? né? Eu me identifiquei muito, mas só eu, né? Isso é um Só plágio eu, da né, nossa Brau? geração, Antonioli. Nós sobrevivemos aos anos 80, meu. Diz que viveu os anos 80 e lembra porque não viveu. Dos sintetizadores, das calças cintura alta, meu, coloridas, New Wave, Cara, tem umas situações muito engraçadas que boa parte dos ouvintes não tem a menor ideia do que é isso, mas assim, gente que pagava multa pra entregar a fita VHS sem ser rebobinada, que você assiste o filme em casa, entrega e o cara te cobra uma multa porque você esqueceu de rebobinar a fita. Aquele desespero pra rebobinar uma fita cassete quando a fita voava toda pra fora, com caneta. Tem coisas muito engraçadas. É uma tag realmente caderno com bombou contact, essa semana. uma arte. Poucos conseguiam. Pra não ficar com bolinha, né? Com ar, né? Uhum. E fazer a capa do seu trabalho de escola, fazendo um desenho bonito da professora, colando adesivos, Álbum estrelinhas. Esse negócio que, no olha... lugar de Instagram, álbum Caçuga. Bom, eu sobrevivi aos anos 90, tá certo. Essa foi... Adorei essa. Stamilo, bom, Tava nascendo. Então, olha, né? desejamos tá a você uma boa... Vamos deixar, tô te ajudando, Eli, vamos sair desse papo, pô. Boa viagem pra você, quando voltar, por favor, apareça aqui ao vivo e em cores pra gente. Com certeza, pessoal, um abraço pra vocês, um abraço pros ouvintes da PAN. Valeu, Stamilo. Esse aqui é Leonardo Stamilo, do Moments do Twitter, nosso parceiro aqui no Morning Show, falando aí das notícias que se destacaram, né, nos setores de esporte, noticiário político, entretenimento, diversão aqui pro Morning Show. Paulinha, cola aí. Vamos fechar aqui falando essa história aí dos atores, o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank, né, que adotaram uma menina, não, dois, né? Dois ou Então, uma menina ou duas meninas? Uma menina, Titi, de africanas. 2 anos, que vai vir morar com eles aqui. Vocês sabem... Vem morar aqui? A Titi, sim, vem morar com eles aqui. Essa menininha de 2 anos, eles conheceram na viagem que eles fizeram para o Malawi, no sul da África. Lá eles conheceram várias instituições e tal. Então, a Titi de 2 anos vem morar com eles aqui. E por lá, eles também adotaram, naquele esquema de financiar, né, toda a vida da criança, uma outra menina chamada Giovanna, um pouquinho mais velha, de 6 anos. A Giovanna, então, fica... A Cecília, desculpa, gente, fica lá. Então a Giovanna e o Bruno vão financiar toda a educação, a alimentação dessa menina, que vai continuar com os pais biológicos. E essa outra menina de 2 anos, a Titi, já tá no Brasil. Já tem foto deles nas redes sociais. Ontem a Giovanna Eubank estava aqui em São Paulo para um evento, presença lá para uma marca de moda. Ela falou sobre isso, falou que tá muito feliz, que adotou sim. E como você sabe, né, Edgar, a internet é aquele lugar onde as pessoas nem no amor acham uma coisa legal e resolvem criticar. Vai lavar uma louça, então, né? rolou levantar um muro, né? Rolou sim vai aquele passar uma tipo fiada de tijolo. Virar um concreto. Por que eles não adotaram alguém do Brasil? Por que eles não adotaram... E a verdade é que isso é uma grande chatice, né? Cada um adotar é um ato de amor, assim, um dos maiores atos de amor, você adotar uma criança. E a decisão é do casal, se apaixonaram por essa menina, se apaixonaram por essa, como podia ser qualquer uma outra, de qualquer cor, de qualquer lugar. Porque, como a Giovanna Eubank falou, amor não tem endereço. Eu achei demais. Tanto essa como qualquer outra criança que eles quiserem adotar, é o máximo. Eles têm condições pra criar, eles têm grana, eles, sabe, se amam. Assim, é um casal vai muito legal. Tanto que na Roma Antiga, a palavra aluno vem de alumni, que na Roma Antiga era dada às crianças que você adotava e eram mais valorizadas do que os filhos sanguíneos. Aluno vem de alumni, que é a criança adotada. Olha aí que demais. Parabéns, viu, pra família do Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubank. Agora com uma filhinha que com certeza vai ser muito feliz. E parabéns, tá? Chega internet chata, deixa o pessoal amar, vai criticar outras coisas, vai. Tá falado, Paulinha. Vamos aqui finalizando o programa com a participação especial do técnico, novo técnico da seleção brasileira, o Tite, que quer fazer uma homenagem aqui pra fechar o programa, pra fechar a semana. Diga aí, Tite. O meu respeito
por esse narrador. Você respeita todo mundo. Todo mundo, sim. Hoje fazem 2 anos do 7-1, do fatídico 7-1. E não teve uma pessoa que sofreu mais do que Galvão Bueno. Eu queria nunca esqueceremos disso. Eu queria prestar o meu respeito e a minha homenagem a Galvão. Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. É o gol. Uma animação. Olha a bola chegando. E é gol. Chegaram de novo. E lá vem mais. Virou passeio. Caralho, velho. É rir pra não chorar. Né? Galvão, tamo junto. Não vou fazer você mais passar por isso. Vocês estavam onde, hein? Nesse 7-1? Você tava na frente onde, do Sírio-Libanês, porque havia morrido Plínio de Arruda Sampaio. Você tava trabalhando. Eu tava indo levar meu filho no você... Parque da Pepa, em Southampton, no sul da Inglaterra. Você tava alheio a tudo isso, então, Tonholi. Paulinha eu tava reunindo. Você fez festa, você é social. Chamei minha prima, namorado novo, pra assistir. A gente tava em Campos do Jordão. Aí ela veio, não sei o que, daí no fim do jogo, meu marido falou assim: escuta, esse cara não vai dar sorte. Gente, o que foi esse placar? Esse cara é muito pé frio, não dá nunca mais pra gente sair com eles. Ainda bem que a minha prima separou, tá maravilhosa, entendeu? Bombando, é isso. Eu lembro que tava em Gonçalves, nas montanhas de Minas Gerais, vendo com a família, fomos pra um lugar, né? Eu ia ter num bar lá, um telão e tal. E, foi virando um constrangimento, assim, né? Aos poucos, a cada gol, todo mundo constrangido, né? Uns indo embora, xingando. A gente ficou até o fim pra sofrer até o final. Bom, é isso. Fechamos a semana, acabou mais um Morning Show aqui pela Jovem Pan. Vamos com o nosso ganhador, o DJ. JJ de Recife leva o nosso kit do Morning Show com a caneca e a camiseta aqui do programa. Paula, vai ter que ter caneca também pro Twitter, gente. Pegamos? Porque o Rod, diretor, foi a primeira pessoa a me mandar o tweet do Cunha, onde ele dizia... O Rod é nosso ouvinte das antigas. Ele dizia o seguinte, Cunha, deputado Eduardo Cunha: eu sempre falei diretamente as minhas posições e nunca me utilizei de porta-voz. E mais uma vez reafirmo que não irei renunciar. Esse foi o tweet em 30 de junho. É isso, gente. Tá aqui pra gente. Peremptoriamente, ele afirmou. Peremptoriamente. Olha, o Rod leva, mas eu quero citar o Lucas Roa também, que é o seguinte... A Paty, um monte de gente ali catou. Gente, foi o Arquivo Nacional, foi remontado pelo Morning Squad hoje. Muito obrigado a todos que participaram interagindo com a gente aqui, seja pelo WhatsApp ou pela hashtag de hoje, pelo Twitter. Eu quero destacar aqui o do Lucas Roa, que é o seguinte... Meu aluno da FMU, Lucas Roa. Grande aluno. Seguinte, Tonho, olha a hora que ele falou, meu amigo. Parei os passeios pela Argentina pra ver o Morning Show. Muito obrigado. Abraço ao Lucas Roa. Para os passeios, traga doce de leite, alfajor e vinho pra gente, que a gente ama também, né? De preferência os vinhos. Acabou. A gente volta na segunda, viu? Às 10 horas da manhã aqui pela Jovem Pan. Muito bom, muito bom ter você com a gente todas as manhãs pra essa nossa conversa, esse nosso bate-papo matinal. Beijo, Paulinha. Beijo, Ellen. Falou, Tonholi. É hoje. Tchau, amanhã não tem, porque a gente folga, mas como eu falei, cuidado segunda, com as indiretas nas redes sociais no final de semana. Presta bem atenção. Jovem Pan Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.